Salve, salve, atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil, mais especificamente Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e nós estamos gravando aqui no Alma Studios. Alma e Vida, ideias e criações. Ajudamos pessoas e empresas a produzirem materiais que gerem valor. Ó, Alma Studios, galera. Sempre começa, e esse é o nosso episódio do 1º de janeiro de 2025, então quero começar agradecendo aos nossos parceiros que continuam nesse ano conosco, que é a Zó Cervejaria, que a gente tá tomando um Belgian Saison hoje, que ó, eu sou francês, né, pessoal? E a La Cult Pizzas também, que é a nossa parceira desde o primeiro momento, daqui a pouquinho tá chegando, sucesso total. Onde é que vocês nos encontram? No YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Aqui na tela, tcharam, nesse espaço aqui, tá aparecendo o QR Code que vai lá pro nosso Instagram e lá já tem todos episódios recortados lá para você ver só um pouquinho do que já aconteceu ao longo de 2024, nesses 5 meses de projeto que a gente tem já na rua rodando, e agora estamos começando o ano com o pé direito. E o assunto de hoje, que eu não vou falar ainda, daqui a pouco eu falo, mas o assunto de hoje é para começar o ano com o pé direito de fato, e a gente trouxe assim, ó, um especialista master para começarmos o ano com tudo. Agora eu quero te fazer um convite para você que é um atinado, é uma atinada e quer ser mais um atinado junto de nós, e fortalecer a indústria criativa de Pelotas e região com contribuições a partir de R$15 no nosso link do Apoia-se. Então, se você gosta da ideia, quer nos apoiar, quer nos ajudar, quer fazer com que a gente consiga cada vez mais trazer mais novidade para você aí, é muito importante a sua ajuda. São valores que partem de R$15 por mês. E se você quiser ajudar um mês, 2 meses, um ano inteiro, fique à vontade. Toda ajuda é bem-vinda e se torne um atinado conosco. Hoje o assunto é pé direito 2025. Finanças, financeiro, como eu precifico, como eu cobro, se eu tô cobrando bem, tô cobrando certo. O meu valor já tomei chamadinha aqui já. O meu valor é que eu tô empolgado, porque esse assunto, produção, esse assunto é bom. Valor é a mesma coisa que preço. Como eu consigo subir o meu preço depois que eu já começo a cobrar algum valor, né? E o nosso especialista de hoje, Jonas Venturini, formado em administração e ciências contábeis, tem mestrado e doutorado em administração, além de um 2º doutorado em sociologia e pós-doc em ciências contábeis e administração. Tem vasta experiência como professor em cursos de graduação e pós-graduação em diversas universidades do estado e fora dele. É palestrante, consultor e empresário. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma satisfação, uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, Cuca, Alan e Flavídia, minha amiga. É um prazer. Virando o ano, nós reunidos aqui, agradecer as meninas também, que estão no nosso back office aqui. E com um tema tão relevante, eu acho que um tema tão propício nesse momento, no qual nós iniciamos o ano, que nós fazemos votos de situações melhores, de experiências melhores, e que a gente repassa muita coisa também. O final do ano ele é muito propício para isso, para repassar, rever algumas questões, né? Começar aqui, ó. E começar efetivamente com toda a energia para fazer acontecer, né? E para fazer acontecer da maneira certa. Com né? certeza. Tua frase? Minha frase é: não existe almoço grátis, alguém paga a conta. Autor desconhecido. Autor desconhecido. Teu arroba? Jonas Venturini. Comigo, nosso co-host também. Hoje os 2 co-hosts estão aqui, né? Daniel Cuca. Não esqueça de preencher o timesheet. @Cuca em comum. Isso aí já puxou. Já chegou, né? Pessoal da Incomum. Alô, galera Incomum. Flavídia também aqui conosco, 1º de janeiro. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. @Flávia X Barros. O pessoal, assim, ó, a virada do pessoal foi incrível. É que a gente tá de ressaca. Bora! A minha frase é:
Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva e você não lembra mais. Então, essa é a minha frase de hoje. @Alan Miguel Gonçalves. Jonas, mais uma vez, bem-vindo e me diz, como eu precifico o meu trabalho dentro da economia criativa? Vamos começar ali pelo básico, né? Maravilha. Bom, antes de mais nada, eu, dentro da minha trajetória profissional, falávamos aqui antes de entrarmos no ar, eu tive uma experiência muito intensa na indústria criativa, a partir de um estúdio de design da capital porto-alegrense, posso falar o nome, Up Design. Obviamente que eu entrei justamente para contribuir na parte de gestão, foram 3 anos muito bons. Eu sou um investidor atualmente, né? O nosso grupo empresarial são 14 empresas, e o investidor ele tem 2 coisas que o norteiam. É uma tese de investimento e uma tese de desinvestimento, ou seja, como que eu entro e como que eu saio. Então, nesse processo, eu acabei entrando justamente para qualificar os processos de gestão. E eu acho que antes de responder a tua pergunta, é importante sempre a gente dar alguns passos atrás. Nós estamos num momento agora, 2025, no qual nós temos um cenário macroeconômico, e eu não me refiro, quando falo em macro, somente o Brasil, mas eu falo a nível de mundo, que o mundo, dizendo minimamente, está muito mexido, né, pessoal? Então, a gente tem mais de 80 conflitos no mundo, nós temos uma troca de presidente na principal nação do mundo, e quando nós analisamos aqui a nível de Brasil, nós temos uma taxa de juros básica, Selic, crescendo, nós temos um câmbio que estourou, o dólar no ano de 2024, ele teve uma variação de aproximadamente 30%. Tudo isso para dizer, então, Alan e demais convidados aqui, que antes de eu necessariamente precificar, eu tenho que ter uma noção contingencial de onde eu estou. E o Brasil é um país que ele obrigatoriamente te convida a fazer isso. Eu dou um exemplo para vocês. A taxa básica de juros Selic, que é a taxa que norteia todas as outras taxas, um financiamento imobiliário, um capital de giro, uma máquina, um imóvel, ela, nos últimos 30 anos, teve uma taxa média de 10,75. Quando eu desconto a inflação, eu tenho uma taxa de juros básica real, porque inflação é meramente reposição básica dos preços médios. A carne subiu 30% no ano de 2024, mas a inflação foi 4,9%. Por quê? Porque na média ficou em 4,9%. Então, eu tenho que pegar a taxa básica da inflação que virou o ano em 12,25 e descontar 4,9%. Aí eu tenho a taxa básica de juros real. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil, ele não te convida, ele te obriga a refletir com relação a isso. Todo o custo de capital, seja próprio ou de terceiros, que é fundamental numa empresa antes de eu precificar, ele vai estar norteado por essa taxa básica de juros. Então é fundamental que o empresário tenha uma noção com relação a isso. Para vocês terem uma pequena ideia, hoje, quando a gente fala em juro composto, e eu vou chegar na precificação, não se preocupem. Quando a gente fala em juro composto, há uma taxa que virou o ano em 12,25, eu estou falando mais ou menos em 30% de juros ao ano numa contratação de crédito em capital de giro. Ou seja, se eu tomo um capital de 100 mil reais para minha empresa, eu posso, por baixo, imaginar que ao final do ano de 2025, imaginemos que contratemos agora o empréstimo, eu vou estar pagando 130 mil reais no final do ano. Então, qual o projeto de crescimento, qual o projeto de desenvolvimento da minha empresa, de ampliação do time, da equipe, o espaço físico, uma nova unidade, ir para outro estado, que vai conseguir entregar um incremento de receita de 30%? É difícil, né? Então o empresário, ele muitas vezes toma o capital de terceiro e não leva em consideração isso. E quando eu digo que ele não leva em consideração na decisão para fazer o crescimento, eu digo para vocês, muito menos na hora de fazer a sua política de precificação. Mas muito menos. Muito menos. Então eu vejo que, para começar a discussão, nós temos que observar essas questões que são fundamentais. Isso é antes de como precificar? Antes. Onde a gente começa? Qual é o passo zero
Porque para mim o precificar era... Isso é formatação financeira de uma empresa. Isso é a formatação do negócio, antes até da financeira. Por exemplo, o empresário ele tem que fazer uma reunião com o seu contador e entender: é melhor eu estar no Simples, lá no anexo que o meu KNAI, que é o objeto social da empresa, se enquadra, ele é melhor no Simples ou ele já é melhor no presumido pelo volume de faturamento que eu tenho? Dificilmente o empresário faz isso. Eu sou contador de formação e, infelizmente, muitos contadores eles não têm esse tipo de relação com os seus clientes. Eles acabam fazendo o quê? O que tu quer fazer? Eu quero fazer um estúdio de design, eu quero fazer uma agência de publicidade. Ele pega um contrato padrão, te enquadra porque é mais fácil para ele, diz, tu estás enquadrado no anexo tal, e a partir disso a tua alíquota é tal até 180 mil, depois disso vira tanto, depois tanto e assim por diante. Então, este ponto de fazer uma análise, um planejamento fiscal já não existe. A outra questão é, o empresário ele não se debruça para entender dentro do perfil de negócio que ele tem, do objeto que ele tem de negócio, que se fala no jargão do mercado financeiro e do mercado como um todo, o core business dele, eu sou uma agência de publicidade. Ele não tenta buscar quais são os indicadores chaves de performance daquele negócio. Quanto que eu posso pagar, por exemplo, em mão de obra? Isso aí nós temos indicadores. Por exemplo, indústria. A indústria não pode pagar mais de 20% do faturamento dela com mão de obra. Por quê? Porque ela tem muita máquina. Então não pode. Agora, quando a gente vai para serviço, prestação de serviço, eu aceito até no limite 35%. Mas aí o pessoal diz assim, mas uma universidade, a universidade chega a ter 50% do seu custo com mão de obra. Aí eu pergunto, quais estão bem? Os hospitais chegam a ter 45% do seu custo com mão de obra. Eu pergunto, quem está bem? Nós temos 50% de mão de obra na agência. Pois é. Então, assim, tu tá no limite, tu tem que analisar os outros custos que envolvem para te não preservar a tua margem. Sempre que a gente extrapola o custo, seja ele fixo, variável, direto ou indireto, a gente come a margem. No Simples Nacional, nós não temos um problema em pensar na lucratividade, porque o Simples Nacional ele só tributa receita, ele não tributa lucratividade. Quando a gente vai para o regime presumido e real, o próprio nome já diz. O governo não quer saber se tu teve lucro ou não. Ele presumiu que tu teve, ele te tributa. Presumido é por isso, porque ele presume. Tá, mas dentro do cálculo de custo, a tributação é a última etapa, né? Última etapa. Tá, como é que a gente começa? Maravilha. Como é que a gente começa? Bom, tu tem que destacar quais são os teus principais custos fixos da tua operação. Quais são os teus custos variáveis? O que é custo fixo? Custo fixo é aquele que, independentemente de quanto tu faturar, ele vai estar lá. Luz é custo fixo. Luz é custo fixo. Mesmo que ela varie. Mas ela pode ser variável. Não, é que não depende do trabalho que tu faz. Sim. Tipo, eu vou fazer esse trabalho que eu gasto mais luz, eu vou cobrar. Não. Tu tem que estipular uma média ali e vai considerar que aquilo é custo fixo. A luz ela é um custo fixo, né? Mas como diria o Galvão Bueno, a reta pode ser curva, né? A reta curva, né? Do Galvão. Então, assim, a luz é um custo fixo e pode ser um custo direto, mas também pode ser um custo indireto. Então, assim, nós não temos em gestão coisas estanques. Por isso que talvez a gestão ela é tão... Tá, mas a luz é fixo, tá? Vamos luz é imaginar. fixo, tá. Aluguel é fixo. Aluguel é água fixo. é fixo. Água é fixo. Né? Por exemplo, se tu tem... tu não coloca custo fixo, tu não coloca no custo fixo a folha. Folha é uma pessoal. coisa, custo fixo é outra, ou tu junta? Se tu tem a folha seletista, a folha é fixa. É fixo. Se tu tem esporádicos, que nós, no jargão do meio criativo, nós falamos em freela, é variável. Uhum. Então, se tu tem... O seguro que tu paga é fixo. O seguro que tu paga é fixo. Se tu tem, por exemplo, só voltando, Cuca, na questão da tua mão de obra, se tu tem, por exemplo, cláusulas de performance... Sim. O Aí é variável. Colaborador, ele entrega mais do que foi pedido e isso está previsto no contrato dele, é variável. Ou se tu vai pagar para ele por job que for contratado, é variável. É variável. Essa lâmpada, quando queimar, é custo fixo? Essa lâmpada, quando queimar, ela é um custo variável, porque a gente não consegue estimar. Entretanto, a gente consegue ter um processo já mais à frente, então, de orçamentação, no qual eu tenho rubricas específicas, como, por exemplo, provisões, investimento e
reinvestimento. Isso aqui é um reinvestimento. Eu tenho que saber que ela tem uma vida útil. Essa lâmpada ela deprecia uma taxa média de depreciação contábil de 5 anos, 20% ao ano. Então, em 5 anos eu vou ter que repor. Se eu não prever isso, o que vai acontecer, Alan? Eu vou sangrar meu caixa para repor essa lâmpada. Tu vai sangrar teu caixa para repor a lâmpada. Como a gente trabalha com um ciclo financeiro muito Ou justo... fica no escuro. Ou tu assume que ela vai estar queimada. Não, é surreal. Dentro dos teus custos fixos, tu também tem o 13º mensal. Mensal. Certo? Tu tem que saber quanto custa aquele 13º por mês. Até um exame admissional, um demissional, até o que tu pode prever que tu vai ter que pagar de rescisão. Né? Exato. Aí dentro do processo de orçamentação, tu tem como prever um orçamento para contratação, para recrutamento, para seleção, para rescisão, ou seja, demissão. Tu tens, por exemplo, uma questão que nós, contadores, falando dos contadores, a gente foi um pouco mais à frente que o universo criativo, por assim dizer, se bem que eu vou dar esse exemplo levando em conta que eu tinha um cliente na agência que eu consegui vencer essa barreira, que vocês vão saber o que é agora, que é do 13º, na prestação de serviço. Hoje em dia, a grande maioria dos escritórios de contabilidade cobra o 13º. Sim, sim. A grande maioria, a maciça maioria das agências, dos estúdios, não cobra o 13º, que na verdade é justamente tu cobrar para custear esse custo que a empresa tem, que o empresário, que o empreendedor tem. O meu custo está dividido por 12. Está dividido por 12, tu absorve isso. Mas aí tu cobra de um cliente fixo, por exemplo. Eu tenho um cliente que é de 12 meses. Exato. E aí... Mas não é bem visto isso, né? Eu tinha um cliente lá no estúdio que ele chegava em dezembro, não era algo previsto em contrato, que fique claro, era algo que partia dele e ele dizia o seguinte: vocês trabalharam muito bem esse ano, emite uma 13ª nota aí que a gente vai... Olha só, mas me dá o contato aí dele. Eu posso falar. Esse tipo de cliente. Eu posso falar. Alô, cliente do Jonas, precisa de vídeo, foto, Alma Studios. Aceitamos o 13º. Era um cliente realmente muito bom. Mas aí, respondendo pontualmente, eu tenho que me cercar ao máximo das informações, né, efetivamente de todos os meus custos e aquilo que eu pratico de margem. Mas eu quero dizer para vocês, e eu não quero que isso pareça desanimador, mas o processo de precificação por si só, ele não é tão complexo e também ele não é tão importante quanto, ele é absurdamente importante, mas ele não é tão importante quanto o ciclo financeiro. Esse é o principal ponto de uma empresa. Esse é o principal ponto do ponto de vista financeiro. Os custos, eles vão ser totalmente direcionados a partir do teu ciclo financeiro e o teu processo de precificação, que os americanos chamam, né, a tua metodologia de pricing, ela vai ser totalmente adequada ao teu ciclo financeiro. Exemplo, a grande maioria das empresas no Brasil são financeiras sem ser financeiras. Ela paga o colaborador em 30 dias e ela recebe de boa parte dos clientes em 45. O prazo médio de recebimento dela é 45, 60. E ela financia luz, aluguel, condomínio e folha em 30. Ela é financeira sem ser financeira. Se ela não embute isso no preço dela, no custo dela, no preço de venda dela, ela é financeira sem ser financeira. Tu tem que ter uma dianteira para começar. Digamos assim, mês 0 da tua empresa, mês 1. Tu tem que ter um suporte ali para te garantir algum tempo até tu rentabilizar aquilo. De 4 a 6 meses do custo operacional. Esse é a métrica. De Sabe 4 a 6 meses. Começamos? A gente começou assim. A gente morava na casa dos nossos pais, a gente estudava, né? Então tava tranquilo ali, tinha roupa lavada, tinha comida. Saudades, roupa lavada. Mas a gente já tinha uma grana para alugar uma sala, porque a gente começou na casa de uma das sócias. E já tinha uma grana para alugar a sala, para pagar a luz, porque já estava entrando, já tinha uma recorrência. Mas a gente não tinha ainda um recurso para dividir lucro e para pagar prolabore. Então a gente levou 1 ano para conseguir que tivesse esse círculo mais virtuoso, né? Então a gente achou assim, não, a gente vai dividir lucros e começar a tirar um prolabore também quando a gente tiver 3 meses de garantia na frente. Uhum. E foi isso que a gente fez. Isso levou 1 ano. Nós na agência ficamos 1 ano. Não só a gente não tirava, como a gente colocava. Então, no início, como a gente não entrou... Sim, vocês começaram a gente não entrou nós, com capital. A gente tinha, cada uma das sócias vai entrar com X
por mês. Nós cada um tinha um computador já em casa, então a gente usava aquilo, sabe? A gente não teve que investir antes, né? Não, e a gente começa com a estrutura que tem, né? Isso, então a peguei gente de casa, começa com uma 4 mesa lá, sócios, levei a pra gente empresa. divide as tarefas entre os 4. E aí até que possa contratar um estagiário, e aí esse estagiário... Essa eu acho que é a história da maioria das empresas da indústria criativa. Não, e até ninguém começa assim com um investidor mega, vamos abrir aqui. São raras, né? Não, são e até vamos pensar dentro do mercado da economia criativa. Muita gente começa fazendo o quê? Redes sociais. E aí vai fazendo direitinho, vai crescendo, começa a contratar alguém. E aí contrata uma pessoa. E aí vai crescendo. Só que não tem essa noção básica do custo fixo mas aí, então, nós paramos no custo fixo. Aí nós temos o variável. Fala do variável. Falando do variável, o ponto que a gente também não pode esquecer é o custo operacional de uma empresa. A gente tem que facilitar ao máximo o raciocínio do empresário, do empreendedor, como sendo o custo fixo dele. Então, que nem eu disse, o teu fundo de reserva ele deve ser de 4 a 6 meses do teu custo fixo. Porque se não entrar nenhum projeto, eu banco a festa com isso. Essa que é a ideia. É claro que quando eu caio para analisar os meus custos variáveis, aí depende muito da mão que o cara vai conduzir a sua empresa. Ele pode calibrar mais os seus custos variáveis ou não. Mas basicamente o processo de precificação ele é muito simples. Tu tens as tuas receitas. As tuas receitas tu subtrai dos teus custos, todos eles, fixos, variáveis, diretos e indiretos. Claro que diretos e indiretos é muito mais gerencial do que financeiro. E depois disso tu tem uma margem bruta. Tu tira a tua alíquota de imposto e sobra um lucro. Basicamente é isso. Como que eu começo a minha estratégia de precificação? E aí que eu digo para vocês. A primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar o mercado. Quer ver uma coisa? É muito recorrente o cara falar assim, vamos fazer planejamento estratégico. Aonde que as empresas muitas vezes pecam? O cara faz um planejamento para crescer 15% no próximo ano e ele faz todo o orçamento, o plano financeiro para crescer 15% e a indústria criativa na praça dele, no mercado dele, vai crescer 30%. Qual que é o resumo da ópera? Ele está decrescendo 15% e não crescendo 15% que ele acha que está. E mais, é 4,9%, arredondem para 5% a inflação. Ele diz que quer crescer 15%, crescendo realmente ele está crescendo 10%, ele não está crescendo 15%, porque 4,9%, 5% é só a reposição dos preços. Então, essas questões, elas são muito importantes antes, efetivamente, da gente cair para dentro de uma estratégia de pricing. Existem várias estratégias de precificação. Eu particularmente gosto de uma, claro que isso aqui que eu vou falar é uma brincadeira, mas o pessoal brinca, né? O pessoal das churrascarias antigamente, os gringos eles tinham uma estratégia de pricing que era perfeita, né? O que o gringo dizia? Ele dizia assim, pega o corte mais caro, eu imaginar picanha, multiplica por 3. Como é que era? O meu custo fixo é 1 quilo. O meu custo variável, né, com o produto, é outro quilo. E o meu lucro é outro quilo. Então ele pegava a picanha, Tá, e a picanha ele paga como? No fixo. No fixo, tá. R$ 69,90, né? E aí ele multiplicava por 3, ele cobriu o custo fixo operacional, o variável que era o produto com a picanha e com os outros cortes, mas ele nivelava por cima, que daí no raciocínio dele ele nivelava por cima, mas na verdade, para quem entende um pouco mais, ele absorvia os outros custos, que é, no caso, o tributário, ele absorvia nisso, porque ele baseava por cima, e se ele tinha alguma discrepância a mais de custo no fixo, ele acoplava nesse variável, que era o segundo item, e o terceiro era a margem bruta dele, que na verdade era uma margem líquida, né? Porque boa parte ele não tirava nota. Isso é uma forma simples para tu não fazer conta. Isso é um Nobel, né? E quando ganhar um Nobel. Não, e quando tá dando certo, tá tudo bem. É maravilhoso. Agora, quando começa a diminuir os clientes, aí tu tem que começar a fazer conta. Qual é o teu fixo mesmo? Os garçons e tal, não sei o que, a estrutura, blá, 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 né? Exato, mas aí que eu te digo, qual que é a grande experiência que o universo criativo tem, seja os estúdios, sejam as agências, né? Os estúdios de animação, produtoras. Qual que é a grande experiência? A grande experiência é
Eu tenho jobs, que são os pontuais, e eu tenho os FIIs, contratos de FIIs, que são contratos que me geram recorrência, certo? Isso também é muito, muito vinculado ao universo dos escritórios de advocacia, que também trabalha bastante assim, o êxito na causa e aquele atendimento mais permanente, que daí eles cobram um FII mensal. O que acontece na prática? Na prática eu tenho grandes contas, que era o caso das agências mais tradicionais aqui do estado, Paim, uma Scala, perdi a Renner, mandava 60 embora. Uhum. Então, o que o empresário não leva em consideração? É o custo da rescisão. Todo colaborador ele é um passivo contingenciado. Eu tenho que levar em consideração qual que é o custo da rescisão. Caso eu perca esse cliente, eu tenho que ver qual é o meu contrato. E aí eu digo para vocês, o primeiro passo é cair profundamente no contrato. Profundamente no contrato. Quer ver uma coisa? Eu acho que já foi até tema de conversa nossa, né, Flavítia? Quando nós começamos, já faz um bom tempo, nós tínhamos o nosso contrato assim, olha, em 30 dias, tu nos avisa, em 30 dias nós encerramos a parceria, com o aviso de 30 dias de antecedência. Hoje em dia, como é que a gente faz? Tu pega o saldo do contrato, avisa em 30 dias, mas paga 40% do que falta do saldo. 40% do saldo. É mais palatável para o empreendedor, né? Porque o que acontece... Porque o teu maior trabalho ele tá no início, né? O teu maior esforço tá no início. E a tua até margem... tu conhecer, tu fechou com o cliente. Exato. Até que eu conheça, né? E que eu consiga entrar naquele ritmo, é uma energia, né? De tempo e de trabalho muito maior. E o empresário contratante, ele tem essa noção. Então, o que muitos fazem, e aí para mim de maneira muito maliciosa, eles sabem que existe uma carga, uma volumetria de horas maior no começo, e a partir do momento então que o contrato estabiliza, voo de cruzeiro, vai lá e corta. E eu acho que ali tem dois pontos, assim. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente, o criativo, se dedica mais nesse primeiro mês, vamos supor, ele entrega menos. Porque é um trabalho muito de entendimento interno ainda. E aí o cara, né, na cabeça dele, talvez ele esteja pagando por, não recebi nada ainda. Né? E na verdade tu não tem como entrar entregando. Não. Tu tem que primeiro ter uma certa imersão, entender quem é esse cliente, entender o que ele precisa, né, e o que de fato tu pode entregar que dê um resultado para depois tu poder produzir. Senão tu vai produzir uma coisa sem nenhuma estratégia, né? Sem nenhum foco em resultado. É isso aí. Chegou a pizza! Lacute Pizzas, com o melhor da pizza da cidade de Pelotas. Obrigado, Bastinho, por 2024 e agora 2025 começando com tudo. Olha aqui, ó, Lacute Pizzas, a gente tem Romeu e Julieta, a gente tem Rivera, a gente tem o que for. Que a gente gosta de tudo lá da Lacute. Tá, mas nós estávamos ali no custo fixo. Tá, eu tenho o meu custo fixo de R$50 mil, incluindo as minhas provisões das lâmpadas que vão quebrar, dos meus custos que são anuais, eu tenho que provisionar ele, né? Tenho que dividir por 12, a lâmpada eu vou dividir por 60, a minha geladeira eu vou dividir por 60, né? E aí? Como é que eu avanço? Como é que eu transformo isso no preço que eu vou dar para fazer um folder? Eu, no segmento serviços, especialmente em indústria criativa, algo que falávamos fora do ar, eu gosto de trabalhar com volume de horas. Então, eu preciso ter um levantamento dos meus custos para chegar efetivamente em colocar uma margem que seja confortável para o meu negócio, algo que esteja adequado com o meu mercado, praticado pelos meus concorrentes na minha praça, que não seja absolutamente fora, no sentido em que eu escute, esse está completamente fora do mercado que ele está cobrando. Isso é quando o cara não analisa o mercado dele. E a partir disso, então, eu determino um valor hora. Mas, que fique claro, Cuca, falávamos também, sem ser repetitivo, nos bastidores. Muitas vezes, por falta de ter um bom amparo de contrato, o cara chega nessa métrica perfeitamente. Eu tenho um valor hora no qual a minha hora é R$500, o meu custo fixo desses R$500 é 150, o meu custo variável é 175, dá 325 e eu tenho R$175 de margem bruta. Bruta. E aí o que acontece? Imposto. Tira o imposto, ele tem a margem líquida dele, supostamente isso. Nem vou entrar em EBIT, dessas coisas, para não complicar muito o raciocínio.
Mas vamos imaginar que ele tem efetivamente o preço de venda dele a partir do valor hora. Então, eu tenho que ter uma estimativa com a minha equipe, tanto a minha equipe de atendimento quanto com a minha equipe de criação, qual o volume de horas que se tem desde o briefing, desde o processo que chega até a minha equipe de criação. E aí vai um ponto, que é a experiência que me mostra qual é a minha média de problemas que dá na captação do meu briefing, na entrega para o meu criativo, para o meu núcleo criativo, para conseguir entregar o produto final, que é o folder, no teu exemplo, de maneira assertiva, que não tenha refações para fazer. Tá, mas e a tua capacidade produtiva? Porque para tu chegar no teu custo por hora, tu tem que saber qual é a tua capacidade produtiva, de venda de hora. Qual é o meu estoque de horas? Tá, mas uma pessoa que está começando, ela não tem essa noção, né? Ela vai muito... Tu vai... Aí ele vai dizer, eu quero que ele diga. Tá, não, tudo bem, mas um folder, vamos pensar no folder. Não, assim, ó. Se eu tenho mensalmente 150 mil de despesas fixas, tá? Com as provisões, com folha, com tudo. Né? Sei que eu vou ter tantos por cento. Obrigado. Sei que eu vou ter tantos por cento de imposto em cima e planejo uma margem líquida lá de tantos por cento. Eu faço as contas lá e chego num valor que é quanto eu tenho que ter de receitas, certo? Aí eu tenho que dividir isso pelas horas que eu consigo trabalhar. Que a minha equipe consegue, né? Eu consigo entregar 150 horas num mês. O meu colaborador mais 150, o meu outro. Então eu tenho 450, nós somos 3 lá. Tenho 450 horas de estoque. Então eu pego o meu custo e divido por 450, né? Não é bem assim, né? Porque a gente não consegue trabalhar todas as horas que existem no mês. É esse ponto que eu quero chegar. Mas, assim, ó, eu não quero parecer evasivo, mas eu quero mostrar para vocês que é complexo determinar algo concreto com relação a isso. Por exemplo, eu tenho que ter uma hora média da minha equipe de atendimento. Então vamos começar por aí, tá? Eu tenho que ter o meu custo fixo mapeado de toda a agência. Eu tenho que ter o meu custo do administrativo. Isso tem que ser incorporado. Então quando eu falei para vocês que o meu custo fixo é 150, eu já levei em consideração que dentro de 150 há o prolabore dos meus sócios ali dentro. Eu tenho que ter uma média de quanto que é o custo da minha hora do meu time criativo. E eu tenho que adicionar isso para determinar quanto que é o meu valor hora e quanto que eu vou usar do meu time de atendimento, do meu time criativo e ratear as horas da agência como um todo, seja de custo fixo e mais do meu administrativo. Eu nem vou complexificar no sentido assim, se tem deslocamento, se eu consigo alocar o deslocamento, se eu coloco só o valor da gasolina, pego lá no Maps quanto que deu distância, se eu pago quilômetro rodado, eu vou simplificar, que nem eu disse, não quero parecer evasivo, eu só estou dizendo para vocês assim, existe um universo para a gente discutir. Eu vou tentar trazer várias situações, várias nuances para vocês. E aí, a partir disso, então, quando eu determino qual o valor hora do meu time de atendimento, que supostamente tem um valor hora menor por qualificação, por tempo de casa, por assim por diante, junto com o meu time de criação, eu vou conseguir determinar, então, qual é o peso disso, mais o meu fixo que já está adicionado com a minha despesa administrativa e mais a minha margem. A minha margem, por exemplo, é 30%. Eu não posso imaginar em serviços uma margem menor bruta do que 30%. Não posso, tá? Mas assim, segmentos e segmentos. Não é o nosso caso, mas se eu pego, por exemplo, o varejo alimentar, por exemplo, é margem líquida de 2% a 5%. Quem diz que faz 10% em margem líquida, mente. Não existe isso. Eu acho muito louco, principalmente pelo fato de quem tá começando, tá? Eu vou pro lado do designer, do arquiteto, do fotógrafo, do videomaker, enfim. Se a gente começar a ter essa percepção desde um primeiro momento do quantos custos a gente tem que a gente não tem noção, os valores que são executados no mercado são muito abaixo. E eu não digo nem por ter o estúdio aqui propriamente dito, mas eu digo quando eu trabalhava em casa, na casa do pai e da mãe, com o meu computador ali e tudo mais, que aí tu não calcula, porque aí é a tua mãe e teu pai que pagam, então o teu lucro, que aí tu pensa, entrou uma graninha do freela,
Pô, fiz uma marca, fiz isso, fiz aquilo. Pô, dinheiro direto na minha conta, velho. Direto, eu não tive gasto nenhum. Porque, sei lá, vai ter uma... O que tu pensa? Vou ter uma prova de impressão para ver a cor, vou ter uma prova de tamanho, de redução de marca. Aí tu vai gastar 20 pila na Grafos e esse é o teu custo. Mas não, né? Quer ver uma situação que se erra bastante, com muita frequência? Tá, beleza, né? Vamos lá. Caráter prático. Quanto que é o custo do meu time de atendimento? Tô lá. Eu tenho um que ganha 3, eu tenho outro que ganha 2, eu tenho um que tá começando, e eu tenho lá o Red que ganha 5. Maravilha. Esses caras trabalham que jornada de trabalho? 44 horas? Eu pego, divido pelo salário. Já errou. Errou total. Já errou total, porque é 1,65 a média. A média nacional é 1,65. Então, se ele ganha 5, eu multiplico por 1,65. O que está incluído aí? 13º, férias. Não, tá, isso aí nem se fala. A nós é 80. Pois é. 1,8. 1,8. Aí varia de segmento para segmento. Sem contar que se existe hora extra. Se existe hora extra, então... Não, mas eu tô dizendo que eu achei que tu ia falar que errou ao dividir por 44. Porque não tem essa produtividade. Essa produtividade não existe. Não. Sabe qual é Sim, ele não rende as 8 horas produtividade por da dia. agência? Lá, nossa, 50%, 55% no máximo. Sim, o horário do café. O horário do café, da o conversa, tempo do que a gente xixi. trabalha pra nós internamente, entende? Reuniões. Não tem como. Aí eu te diria assim, Cuca, vocês estão bem adiantados no processo, assim, porque já conseguiu mapear isso. Porque a grande parte dos empresários não tem esse mapeamento. Não tem. Quanto que realmente o cara produz? Cara, não tem. E eu vou dizer mais. Eu sei disso tudo. Eu tô avançado no processo. Ele estava louco por esse episódio. Eu planejo 40% de margem. E sabe quanto foi a minha margem em 2024? Bruto ou líquida? Líquida? Líquida. 15. Sim. Eu acredito. E eu cobro para ter 40. E eu vendo todas as horas. Todas as horas, considerando essa 55% de produtividade. Sim. Cara, é muito difícil. Tem coisas que eu não mapeei. E que eu tô mapeando até a lâmpada. Eu tô mapeando até Mas eu as acho que o mais cadeiras que eu tenho que difícil de trocar mapear de é 10 humano, anos. não é? Totalmente. Porque, por exemplo, pega um atendimento. Eu considerei que cada visita ele vai ficar 2 horas entre deslocamento. Se tu chega lá e o cara tá num dia que ele quer conversar sobre a vida e fazer uma terapia, que acontece, tu fica 3 horas e tu não vai dizer assim, acabou as 2 horas que eu tava aqui, porque na verdade são 2 horas e meia, porque eu tenho 15 de deslocamento. Na agência, algum tempo, uns 10 anos pra cá, nós decidimos que a gente só ia vender horas de criação. Todo o resto é como se fosse custo fixo, é como se fosse uma lâmpada. Meu atendimento é uma lâmpada. Ele vai trabalhar quanto ele tiver que trabalhar, não importa. E eu vendo horas da equipe de criação, porque todo e qualquer trabalho passa pela criação. Então, obviamente que eu vou errar com uns, porque tem uns que vai me exigir mais trabalho de mídia, tem outros que vai me exigir mais de atendimento, é óbvio. Mas eu decidi isso porque eu não consigo que os atendimentos marquem time sheet. Porque tu imagina a rotina de um atendimento que atende 5 clientes. E atende o WhatsApp 5 minutos. Como que ele vai dividir o tempo dele num time sheet? E eu preciso do time sheet para aferir se eu tô cobrando certo ou errado de um cliente, certo? Então, a criação consegue, porque chega o jobzinho ali, agora eu vou trabalhar nisso. Play. Vou trabalhar, fico lá. Acabei, stop, né? Então é assim que funciona lá. A gente cobra de criação e de analistas de mídias sociais. É o que nós fazemos. Então a gente só tem o estoque deles de horas. O resto tudo tá trabalhando em função deles. Entendeu? Uma questão que é muito, diria para você assim, muito vanguardista, é a gente imaginar o colaborador como efetivamente um ativo, e eles efetivamente o são. E esse ativo ele tem que ter um ROI, um Return on Investment, ele tem que ter um payback. Então, muitas vezes o empresário joga no custo fixo, contratação, seleção, recrutamento, etc. Ele não consegue mapear o custo, que é pegar lá, eu troquei o head de criação, agora veio um diretor. Mas esse diretor ele tem uma carga de experiência
de outras realidades. A primeira coisa que ele vai ter que ter é um domínio daquela operação, começando pela cultura, indo para sistema, indo para perfil de cliente, indo para perfil de time, de colegas, no caso, e por aí vai. Então, assim, as horas que, por exemplo, o Cuca destina ele para ambientar esse cara, essas horas não são alocadas em termos de custo. Eu não tenho um payback em cima do custo desse trabalhador. Então, por isso que eu digo para vocês, eu consigo chegar para vocês numa determinação de preço de venda o mais clara possível para vocês. E ela vai ser falha. Ela vai ser falha. Mas eu consigo chegar em algo que é palatável. Palatável frente ao meu mercado, à minha concorrência, ao meu target, que é o meu consumidor-alvo. Ela é palatável, mas eu digo para vocês, essa é uma discussão que não tem fim. É o que nós falávamos antes. Todo empresário, independentemente do segmento, e não foge a risco indústria criativa, é um grande executor de uma metodologia chamada tentativa e erro. Tentativa e erro na veia. Um ponto que tu falaste no começo e tu tá reafirmando ele em diversos momentos é entender onde tu tá inserido e entender o mercado. Porque muitos momentos eu penso assim... Bom, vou fazer todo esse planejamento financeiro e o meu custo hora vai chegar em R$1.000, vamos supor. Vou chutar R$1.000. Nunca em Pelotas, num estúdio, um cara que está começando, acabou de formar, que tem uma estrutura ali, que tem um imposto, que tem isso. Nunca não vou dizer nunca também, tá? Não vou generalizar. Mas vai ser muito difícil um cara que tá começando conseguir, mesmo que tenha o entendimento de 30% de margem de lucro, essa divisão vai ser muito difícil ele conseguir cobrar o valor justo. E aí eu te pergunto, começo cobrando baixo para me inserir no mercado, e aí depois como eu aumento esse preço ou não? Eu não acho que o caminho é cobrar baixo. Eu acho menor que o caminho, do que esse. Eu acho que o caminho de quem está começando é sumarizar o processo e aprender com os erros e qualificar o processo. Eu vou dar um exemplo para vocês que não é da indústria criativa, mas eu fiz uma capacitação na John Deere em Montenegro. John Deere é a maior empresa do mundo de implementos agrícolas, certo? Bom, teve um funcionário que estava presente na minha capacitação que detectou um custo excessivo que a planta tinha. A planta tinha obrigatoriamente que fazer um setup. Setup é uma pausa. Ele mapeou dentro dessas pausas o que ela representava em termos de perda de faturamento, que é, na verdade, um custo. Correto? Maravilha. Quando ele levou para o superior dele, o cara falou assim, cara, ele quase disse assim, redescobrimos a roda. Não teremos mais parada. Que troço fantástico. Só que o cara falou assim, mas para a gente aplicar isso a nível de mundo vai uns 3 anos. O cara falou, não é possível. Todos sofrem do mesmo mal. A planta da Índia, da China, dos Estados Unidos, da África do Sul, da Europa, todas as plantas da John Deere no mundo sofrem desse mal, que é essa parada de setup, e eu descobri uma metodologia que a gente não precisa parar. Imagina, ele descobriu um troço que ia render mais 10 bilhões. Milhões. Que em 3 anos é nada perto do processo todo. Então, assim, o custo, ele foi mapeado e ele foi validado. Aonde que ele não conseguiu levar à frente em tempo real? Olhem como é complexo. O chefe dele disse, nós vamos levar agora para o Comitê Brasil. Levou para o Comitê Brasil, só que isso... Já tô com um tremelique. De 6 meses a um ano. Esperando muito esse programa, né? De 6 meses a um ano. Depois nós vamos para o Comitê Latam, Latinoamérica. Depois vai para o Comitê Mundo. E aí, tu fica pensando assim, cara, que letargia, é um elefante branco, não sei o quê. Não, tu imagina assim, ó, aí eles me explicaram, se cada colaborador tiver uma ideia fantástica que seja comprovada e aplicável, mexer no SAP, que é o software, o ERP, que mexe toda a John Deere, se cada um fizer um enxerto ali. O que vira em 5 anos o ERP da John Deere? O que se torna... Não, ninguém mais entende nada. Ninguém mais entende nada na John Deere. Então esse processo, esse rito de 3 anos é para realmente tu comprovar e homologar e colocar dentro do software em todas as plantas para que absolutamente todos sigam aquilo e consigam aferir o resultado daquilo.
Porque senão, em 5 anos, a John Deere, ela se perde. Ninguém mais consegue trabalhar, porque ninguém mais entende o software que gere toda a empresa, que é um ERP. SAP é a coisa mais traumática que tem, né? É o software mais usado do mundo. E Sim, não é o sistema lançado de O que é planilhas. o SAP esse? É um sistema, um É um ERP software, né? de gestão interna de É uma processo. empresa alemã, né? Tem aqui no Brasil, tem 2 sedes, São Paulo e São Leopoldo, perdão. Mas o pessoal brinca, né? Qual o software mais usado no mundo? O pessoal diz SAP, né? O pessoal correto. Sistema Avançado de Planilhas, né? O Excel. A gente trabalhava para o grupo Betanin. Com certeza, esse eu uso. A gente trabalhava para o grupo Betanin quando eles estavam implementando o SAP lá. É a coisa mais traumática. Cuca, 2005, eu estava no meu último ano de graduação em administração e foi o ano em que Petrobras implementou SAP. O resumo da ópera para vocês, para não perder o foco, não é o foco da conversa. Todos os caminhões, durante muito tempo, saíram com papelzinho anotado para ir para o posto. Vai para o posto tal, tem tantos litros, entrega lá para o Alan, dono do posto tal. Porque o SAP bugou. Não, e é um processo cultural, então as pessoas não estão acostumadas, elas têm resistência, muda tudo é dentro do software. Né? Então imagina algo que assim, notável, bilhões ao longo dos anos que seriam economizados. E tem que seguir todo esse rito, né? Então é a complexidade do universo das finanças. Eu digo para vocês agora, dando alguns passos atrás, o ser humano como um todo, nós temos aproximadamente 5 séculos, 4 séculos de fato de desenvolvimento. Nós tivemos uma grande revolução que é pouco falada, que é a Revolução Iluminista, que essa revolução quebrou a lógica teocentrista, Deus é o único fim e propósito da vida humana, e largamos para uma lógica antropocentrista, o homem é o único fim e propósito da vida humana. Foi quando então a gente quebra a hegemonia da Igreja Católica, e ao quebrar a hegemonia da Igreja Católica, o homem começa a pensar o seu desenvolvimento. Então, a partir do século XVI, final de 1500, que nós temos a Revolução Iluminista, nós temos então a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, nós temos várias revoluções, e isso dá 500 anos, 400 e poucos anos. Então, antes disso, nós não éramos nada. Agora, quando a gente fala em desenvolvimento da gestão de finanças, de RH, de marketing, etc., nós temos um século. Antes do século XIX, não existia. Não existia. No século XX que a gente começou a entender o papel de uma empresa, o papel de um funcionário, de um colaborador dentro de uma empresa, o papel da empresa dentro de uma comunidade. Por exemplo, aqui nós temos em Pelotas pessoas que são bilionárias. Essas pessoas não têm identificação, pode ser, né? Não estou julgando, mas estou chutando um exemplo. Não tem identificação nenhuma com a sua comunidade. Porque aqui no Brasil, culturalmente, a gente não vincula uma coisa com a outra. Na China, se tu enriquecer sem compartilhar o teu ganho com a tua comunidade, isso é ilícito. Tu tem que levar todo o teu entorno contigo. Todo ele tem que crescer. Todo ele tem que ser melhor. Então é uma lógica mais comunitária. Aqui a gente tem uma lógica ainda muito individualizada. Mas isso é um pensamento oriental, né? Totalmente oriental. É um pensamento de Dharma, assim, a tua missão é contigo e com o outro. É o que tu faz pra ti e o que tu entrega pro mundo, né? Exato. E a gente realmente não tem uma visão muito mais coletivista do que meramente individualista antropocentrista. Eu sou louco pra ir pro Japão. Eu tava dizendo isso outro dia, sério? Eu também, eu tava com o Japão engatilhado. Eu vou fazer um Expresso Oriente ainda na vida, meus 50, eu acho, vamos ver. Vamos fazer um tour. Eu adoro esse espírito de comunidade e de respeito dos orientais. E é muito outra filosofia de vida. É outra. E assim, Jonas, com relação, talvez saia um pouco assim, mas, por exemplo, se a gente for pensar a questão administrativa e financeira, assim, hoje, né, a gente tem a questão ambiental como um desses pilares, certo, né, de um compromisso, assim, de uma empresa, eu acho que do tamanho que for, de não só cuidar, né, mas de também tentar devolver alguma coisa que já foi tirada. Isso financeiramente, como é que isso entra, assim, também? Isso tá muito greenwash hoje em dia, né? Muito marketing verde, tá? Essa pauta tá muito em voga, do ESG, né? Environment, Social and Governance. Mas é um caminho que nós vamos cada vez mais perseguir no século XXI. O século XXI, o resumo da ópera é o século do indivíduo. O indivíduo está no centro, não os governos, não as empresas, não os mercados. É o indivíduo.
E é o século do ser e não do ter. O século XX foi o século do ter, acumula, 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 tenta repassar o máximo para as gerações futuras tuas, e o século XX, o século XXI é o século do ser. Né? Então é muito mais importante o ser do que o ter. E aí a gente vai cair, aí filosoficamente devagando aqui, tá? A gente vai cair no mesmo princípio, que é tu ter um propósito, que é o que toda empresa tem que ter um propósito. A empresa, ela se questiona, né, com relação ao seu propósito, ela ressignifica o seu propósito em vários momentos. Quando ela pivota o seu modelo de negócio, significa que ela está mudando o seu propósito, mas o indivíduo ele tem que perseguir essa pergunta pelo resto da sua vida. Por que eu existo? Por que eu nasci nessa região, nessa família? Por que eu fiz essa formação? Isso é o que nos norteia. Então, assim, esse é o século do ser. O indivíduo está no centro da discussão. Por isso que cada vez mais a gente sai de um marketing de massa para um marketing one-to-one. É focado no indivíduo. É uma blast, é um e-mail marketing, é uma comunicação no WhatsApp, é uma questão de redes sociais como um todo, visando a particularidade dele. E a proximidade, né? Não a coisa de massificar, mas sim particularizar, né? Exato. Essas empresas hoje, Google, Meta, né, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., o pessoal fala muito, as empresas, tecnologia e tal, essas empresas são grandes vendedoras de dados, né? Essa é a grande verdade. Ninguém fala isso, mas são grandes vendedoras de dados. Porque a questão ambiental, o que eu vejo muito, assim, às vezes, eu acho que isso, e a gente como um estrategista de marca, né, eu tenho muito essa preocupação, né? Eu sempre digo que eu sou a ecoloca. Então, eu vou lá e dizer, dá pra gente reduzir plástico, dá pra gente trocar essa sacola, e a gente vê que barra na questão custo. Né? Poxa, mas eu vou botar uma sacola de papel que me custa R$2,50 cada sacola, sendo que a de plástico eu pago 50 centavos. Né? E é difícil, às vezes, a gente... não é convencer, né? É fazer a pessoa entender, porque nem é um convencimento, é fazer ela entender. Não, é fazer o lanche não subir de 30 para 40, porque, na verdade, mais imposto, mais não sei o que. Né? E como conseguir colocar essas estratégias que a pessoa não entenda que é só um marketing verde, né? Marketing verde seria bom, né? O marketing no sentido de eu querer parecer uma coisa que eu não sou. Talvez seja se preocupar com como essa sacola vai voltar. Vai reciclar. E eu acho que... Porque o que eu vejo, assim, em termos de sacola, tá? Nossa, a minha irmã mora na Inglaterra há 20 e tantos anos. Aí, desde que eu fui a primeira vez lá em 2001, eles não entregam sacola plástica. Não. Né? E não só não entregam, como eles te perguntam se tu tem uma sacola e se tu não tem, tu paga. Pela sacola de TNT que eles vão te dar, tu paga, sei lá, $1. Né? Mas tu compra a sacola se tu não levou a tua. Libra. Enfim, euro. Não, é libra. Enfim, o que for. É que eu tô pensando na Noruega, que eu fui em janeiro, tá? Então, por exemplo, quando eu levava minha sacola, mas se eu não... Tu foi pra Noruega. Tu pediu? Eu vou pra Noruega. Ontem. Pra Noruega ontem. Então, se eu não levava a minha sacola, o cara disse, tem essa sacola aqui, ó, €1 e 1,50 euros, né? Tu sabe como que funciona a coleta de lixo na Bélgica? Não. Só, a empresa que coleta o lixo, ela só coleta o lixo das casas se eles estiverem num saco plástico vendido por ela. Ou seja, a taxa de lixo é tu comprar o saco plástico. Então, se tu quer não gastar com coleta de lixo ou gastar menos, tu vai produzir menos lixo. Tu vai comprar só a quantidade de saco que tu precisa. Aqui a gente ainda apanha muito na coleta seletiva do lixo, que deveria ser algo de praxe, né? Que nem os americanos falam, default. A coleta seletiva do lixo no Japão é de 1958. Aí, pegando teu case, Flavite, tem um ponto que eu acho fantástico, assim, que ele é um soco no estômago. É um soco no estômago que é com relação a um modelo de negócio de uma pizzaria que nasceu em Porto Alegre. O cara foi lá, fez um curso na Itália de pizza napolitana, voltou e botou uma pizzaria chamada Ciao. A Ciao, ele disse assim, eu vou fazer 300 massas por noite. Com isso eu tenho meu custo, eu pago o meu povo. Eu acho sensacional. Eu tenho a minha margem, eu respeito a minha margem, mas eu não quero mais. 300 massas que ele faz. Aí foi que bateram na porta até que ele assumiu o processo de franqueamento. Mas a doutrina
Cara, é 300 massas por noite e finito. Finito, eles postam. Finito. Exatamente, finito. É isso. Mas E aí causa um frisson, porque vai acabar a pizza. Tem o teu propósito, tem o teu compromisso com a qualidade, tem o teu compromisso com o não desperdício. Com tudo. Só que, por exemplo... E assim, o meu custo está fechado nisso. Fechado. O meu plano de negócio funciona assim. E eu não vou me deixar seduzir por outras coisas. Eu não vou entrar numa loucura de um dia 100, outro dia 500... E isso no sentido até de cálculo de Claro. custo é muito melhor, né? Não, de controle, né? Controle. E eu acho, mas aí eu controle. acho que é muito uma questão também de tu ter essa firmeza, que é esse propósito, né? Que é entender, eu me proponho a isto, com esta qualidade, com este valor, e eu deixo isso muito claro, e quem quer comprar, que entenda que é isso, que está pagando por isto, por isto, por isto, por isto. E eu acho que isso... Tu não acha que existe uma certa insegurança também dos negócios, assim, de achar que eles têm que oferecer o que o cliente quer? Tem, aí fica no... O cliente tem mas o sempre cara razão. quer sacolinha plástica. Tu não dá sacolinha plástica. Banca que tu não entrega sacolinha plástica e o cara vai reclamar na primeira, na segunda, na terceira vez, ele vai entender que tu tem um propósito, né? Que isso não eu não quero deixar de ter esse custo, mas eu estou propondo algo, né, com uma visão muito mais ampla e que isso reverbera em outras questões. Aí, né? para mim, vai muito o papel do governo, que é a regulamentação. Né? A gente tem um vizinho aqui do lado, Uruguai, que não tem sacola plástica. Se tu não leva tudo, paga. Mas eu fui no posto anteontem e a guria veio... E eu sempre assim, isso é uma coisa bizarra quando a gente não usa... Eu não uso sacola plástica sempre que eu posso. E aí eu digo, eu não quero sacola. Porque a pessoa é automática, ela faz assim e pega a sacola. Aí eu digo, eu não preciso de sacola. Aí a pessoa segue me atendendo e ela faz assim de novo. Eu, no mínimo, falo 2 vezes para cada atendente de caixa que eu não vou levar sacola. Porque é automático. Ele diz, desculpa, tu já me disse, né? Eu digo, não tem problema, eu tô acostumada a reforçar que eu não vou levar sacola. E no posto, a guria ainda me olhou e disse assim, tu trouxe sacola? Porque imagina no posto, quem é que leva uma sacola para comprar 2 águas mineral no posto? Ninguém, né? E ela me disse assim, e o lixo? Como tu faz? Tu entende que é uma coisa, acho que tão fora, né, de cultura. E eu disse, olha, o lixo, eu compro o saco e compro o biodegradável, porque eu não tenho opção de colocar o lixo sem saco. Mas eu tenho a opção de não levar sacola, né? E é uma coisa, porque é muito... É uma coisa muito cultural. Eu tô te amando. Colocação. Eu vou no posto e pego... Supermercado. Não, eu adoro sacolinha. Há muitos anos. Eu adoro sacola. As minhas sacolas de supermercado, elas ficam no porta-malas. Eu desço com 4 sacolas. E eu que embalo, isso vai ser no nosso episódio dos maníacos, né? Mas eu que embalo, porque eu gosto de embalar do jeito que cabe mais coisas, que os gelados vão para um lado. Mas eu não boto, eu não uso sacola de supermercado. No episódio dos signos, nós vamos falar sobre isso, mas é que é uma questão que reflete em tudo, né? Que reflete no propósito, que reflete no custo, que reflete numa questão cultural e numa questão de compreensão da época em que a gente vive, que a gente tá, né? Tudo bem, já destruímos, mas podemos tentar parar de destruir, né? Eu acho que em relação à marca, é uma das coisas que a gente falou em diversos outros episódios, que é... qual é o propósito do teu produto, e se teu produto for bom, se tu não entregar a sacola, o produto tem que ser bom. Uma das coisas. E tem que ser de verdade, tem que ser verdadeiro, tem que passar de fato a mensagem do que ele é, né? Então, antes mesmo do planejamento financeiro, tem a coisa do produto ser muito bom, que foi o que a gente falou, eu acho. Mas, e aí, rapidinho, eu já vou aproveitar isso. A gente falou bastante do precificação, do custo fixo, custo variável, isso, aquilo, definir o meu preço. Mas e o meu valor? É a mesma coisa que o meu preço? É isso que eu ia chegar agora. Então, assim, só pra gente ficar alinhados, né? Eu quero responder pontualmente. Eu faço um mapeamento dos meus custos fixos, mais os meus custos variáveis. Eu tenho uma margem que eu espero, 30%, 40%. Em alguns segmentos a gente trabalha com markup, então eu tenho lá o meu preço, multiplico por 3, por 2, etc. Mas eu vou esbarrar depois num outro dilema, que daí eu tenho a minha precificação. Vamos imaginar assim, no nosso contexto, o meu valor hora. A partir do meu valor hora, eu tenho mapeado quanto cada serviço leva de horas
E a partir disso, eu multiplico pelo meu valor hora e eu tenho o meu preço de venda, correto? Mas aí eu caio no reajuste do meu valor hora. Eu quero tocar numa outra parte. Como é que eu faço o reajuste? Aí eu começo a analisar. Eu tenho inflação, mas eu tenho outros indicadores. Eu tenho IGPM. IGPM na pandemia foi 37% em um ano. Opa, IGPM não dá. Se eu botar no meu contrato e der mais uma explosão de IGPM a 37%, o cliente vai... Não posso te pagar 37% de reajuste. Aí eu tenho para os meus colaboradores dissídio. Aí o dissídio geralmente ele acompanha inflação, IPCA, mas a minha luz subiu 40% em média. Então, esse é um desafio subsequente que vai ter no processo de precificação, que é o reajuste. A grande maioria dos empresários diz assim, vou aumentar em 10% o meu valor hora. Muitas vezes ele está comendo a margem dele e não sabe. Muitas vezes ele está indo no caminho de começar a empatar suas contas e não sabe. Então, isso é um ponto que tem que ter muita atenção. Que louco que aquela coisa não vai aumentar 10%, é um pouco a mais do ano passado, só que no final das contas eu trabalhei tanto quanto o ano passado e ganhei menos. E ganhei menos? Sim, porque tu tá reajustando da tua cabeça. E quando... Porque os índices não quer dizer que é o teu índice. A tua empresa tem o teu índice. Tua composição, eu tenho funcionários e CLT que aumentaram pelo dissídio. Eu tenho PJs que aumentaram pelo meu contrato, que é o IPCA. Eu tenho a minha luz que aumentou por um índice lá, que eu sei lá qual foi. Teu servidor está no dólar e subiu 30% do teu custo de servidor. Tu tem o teu próprio índice, só que no teu contrato tu tem que ter especificado um índice de reajuste, né? Se tu tem contrato. Sim. Mas aí eu queria chegar no ponto, né? Para, mais uma vez, não sendo chato e repetitivo, não ser evasivo, mas trazer coisas para pensarmos conjuntamente. Aí, maravilha, eu sou o cara que consegui mapear tudo isso. Eu consegui pegar tudo isso. A água subiu tanto, o meu aluguel subiu tanto, a minha folha tanto, tal. Então é o seguinte, eu não posso passar 10% no meu valor hora, eu tenho que passar 23%, 22,5% mais precisamente. Eu vou ao mercado e o cara está me oferecendo o meu concorrente a 40% menos. Porque ele não sabe fazer conta. Aí, na maioria das vezes, ele tá perdendo e não sabe. Aí que é aquela questão de tu construir uma marca, de tu construir uma reputação, uma legitimidade. Eu gosto muito... E uma confiança com o cliente. E uma confiança. Eu gosto muito de um verbo, não é de um verbo, de um verbete que existe no cenário criativo musical, que é assim, existem cantores e existem... Intérprete? Não, perdão. Hitmakers. O que é o hitmakers, né? Tem até uma propaganda do Jorge Benjor, ele diz, porque eu sou um hitmaker. O hitmaker é o cara que faz aquela música que daqui a 30 anos vai tocar e todo mundo vai dançar. E existe o cara que é uma instituição... Acho que foi o Itaú que fez. O Itaú com o Jorge Benjor. Ele disse assim, eu sou um hitmaker. Eu fiz vários hits que por gerações serão escutados. E é diferente do cara que explodiu com uma música que ninguém mais sabe quem é. E existe... o último nível, o último degrau, aí é a minha formação em sociologia que me ajuda, que é uma instituição. Ninguém questiona uma Coca-Cola, ninguém questiona uma Apple, ninguém questionava o Pelé, ninguém questionava o Senna. Esses caras e essas empresas são instituições. Instituições são o quê? Empresas legitimadas pela sociedade. Esse é o último degrau. Eu cometi e tem valor. Em alguns anos atrás, na época da pandemia principalmente, um erro de reajuste, porque os meus contratos estavam pelo IGPM. A gente foi sempre de praxe. E azar. Porque o IGPM era um pouquinho maior do que os outros, né? Então, geralmente era assim. Só que aí, o que aconteceu na pandemia? O IGPM explodiu. Teve um período de 12 meses que foi 24%. Sim, na pandemia foi 37% no ano. 37. Eu me lembro de um agosto ali que foi 24,5%. E, cara, a inflação foi 5%, foi 4,5%. Como é que eu vou cobrar do meu cliente 20 e tantos? Aí o que eu fiz? Meu cliente de construção. Vamos fazer uma coisa. Eu vi aqui que os meus custos, eles subiram só 10%. Eu vi que o INCC, que é o índice da construção, subiu 10,5%. Vamos fazer uma média. Reajustar por 10,5%. Beleza. Só que o que aconteceu depois no outro ano? O IGPM caiu a menos do que a inflação. Então, cara, tu não pode abrir mão do teu índice. Porque... historicamente, os índices tendem a se igualar. Se o IGPM em 10 anos deu lá tanto,
O IPCA vai ser bem próximo disso, mas eles oscilam anualmente. Eu já pensei em fazer um mix de 3 índices no meus contratos. Porque aí tá tudo bem sempre, né? Eu te diria que dá para adicionar mais um aí. Tu faz 3 dos indexadores clássicos do mercado e tu coloca um quarto e faz uma média de 4 indexadores, então, que é a tua média nos últimos 3 anos de reajuste. Esse é o teu quarto componente. Vira quase... Eu tenho especialização em estatística, uma variável dummy. E tu não tem, que é uma... dinheiro. Gostei, boa. Então, porque assim, é muito condicionante. Quando tu faz uma estratégia de crescimento, tu tem que olhar basicamente o mercado no teu segmento. Claro que tu olha as variáveis macro, né? Então, eu tenho na minha carteira 40% que eu atendo que é a construção civil. O que está projetado para a construção civil no nosso ano de 2025 agora? Tu tem que levar isso em consideração na tua estratégia de crescimento, que basicamente, se tu não faz a miúde, a separação do teu crescimento com relação ao teu portfólio atendido, tu vai fazer uma média. Mas assim, se tu tem 40%, é porque tem uma identificação com aquele segmento. E se tem espaço no mercado, tu pode atacar isso, porque tu tem legitimidade. Então, tu tem que levar em consideração o que o mercado está dizendo com relação àquele segmento. E aí tu tem que analisar historicamente o que tu está crescendo nos últimos anos. E aí tu transformar isso numa média, adicionar um indexador e fazer uma média, então, composta do indexador com a tua média de crescimento histórico. 3 períodos. Legal. Tô chocado. Boa. É muito além do que eu esperava. Sabe o que a gente fez um ano? Cara, levou 3 ou 4 anos pra sair o dissídio, cara, da categoria. Cara, isso é uma insanidade. Sim, porque eles têm que pagar retroativo depois. Não, mas não é... Eu tô com pena dos funcionários, que não recebiam aumento. Sim. Aumento não, mas aí geralmente a gente pega pelo último, né? E vai pagando e quando sai, tu recalcula e paga a diferença, não é isso? Eu comecei a fazer um adiantamento salarial. Né? Pra quando saísse, eu já ter pago uma parte e os caras não tá perdendo todo ano, né? Sim, porque é ruim pros dois lados, né? Não, eu sempre guardo, né? Por exemplo, na categoria de publicidade, geralmente sai o dissídio em maio. Então, o que acontece? Sai não. Deve sair, só que atrasa sempre. Vai ser lá em setembro. Aí quando sai em setembro, eu tenho que pagar os retroativos. Então, quando chega em maio, eu começo a provisionar o que eu imagino que vai ser o aumento. Porque eu vou chegar em setembro e eu vou ter que pagar o que passou. Aí eu vou ter que tirar de reservas outras, né? Sim. Então eu vou provisionando ali, tá, mais 10% aqui, não tô usando, mas já tá aumentando o meu custo, o meu preço, né? Aí quando chega lá, eu pago. Jonas, tu é um cara que roda o estado, trabalhando para várias empresas. O país. E o país. Tem escritório em São Paulo, também todo mês vou a São Paulo. O país. Como que tu não tem dinheiro então, garoto? Mas eu te pergunto assim, ó. Bom, tem muita diferença de precificação ou de entendimento de mercado de Pelotas, Porto Alegre, São Paulo? Tu consegue perceber uma unidade nesses mercados? As dores são as mesmas? Quais são as maiores dores? Eu não consigo te responder. Tipo, do pequeno mercado para um grande centro. Eu não consigo te responder assim com relação especificamente à precificação. Mas eu posso te responder com relação a características culturais dentro do nosso país. Ótimo. Forma de fazer negócio. Cara, São Paulo é completamente diferente do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, quando a gente analisa capital para interior, é completamente diferente. E existem alguns exemplos, quem fez formação acadêmica, né, que nem eu e a Flavinha, assim, pós-graduação escrito senso, tu te dá conta disso nos pequenos detalhes. Aqui, por exemplo, nós temos uma universidade muito forte, federal, só analisando as públicas, que é a Universidade Federal de Pelotas. Show. Eu sou natural de Santa Maria. Nós temos a primeira universidade federal do interior de um estado chamada Universidade Federal de Santa Maria. Só que em Porto Alegre tu não tem a Universidade Federal de Porto Alegre. Tu tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina tu tem a Universidade Federal de Santa Catarina. Em Florianópolis, a matriz, né, a reitoria. No Paraná tu tem a Universidade Federal do Paraná, não é de Curitiba. Por quê? Porque os interesses do estado eles se voltam para a capital. Então é natural, respondendo pontualmente, e entra também na questão de precificação, que tu tenhas ali um up-to-date, digamos assim, do mercado criativo, das técnicas de atendimento, das técnicas de briefing, que comece pela capital a discussão e que isso vá se espalhando pelo interior. Isso reduziu muitíssimo com a globalização, com acesso à informação em tempo real em qualquer lugar do mundo.
Reduziu-se muito, mas ainda se tem. E eu digo que não é porque assim, a capital tem mais recurso. Não, tem porque tem mais concorrência. Então quem está lá tem que lutar mais. Então vai mais atrás. E é muito concorrencial. Sobreviver é ainda mais difícil. Só que, claro, eu tenho um mercado maior também para atuar. Aqui eu tenho um mercado proporcionalmente Pelotas e região menor, e, consequentemente, eu vou ter menos players. Então, a concorrência tende a ser menor. Então, é por isso que ainda se tem essa diferença. Mas eu quero trazer mais uma vez. Existe uma questão na forma de fazer negócio. Por exemplo, São Paulo é completamente diferente. Muito diferente. E nós temos clientes em Brasília também. Brasília é completamente diferente. O que é esse completamente diferente? Brasília toca em outra banda. Brasília é absolutamente influenciada pelo público. Os orçamentos são absurdamente vultuosos. Mas existe uma lógica de se estabelecer e de se colocar em Brasília para fazer negócio. Totalmente diferente. Então, assim, São Paulo é algo muito para frente. Muito pró-negócio. 33% do PIB do Brasil é São Paulo. 33% do PIB do Brasil é São Paulo. Brasília, tudo gira em torno de GDF, que é o governo do distrito de Brasília, né, do plano piloto e das cidades satélites, e do governo federal. É muito dinheiro que rola. Muito dinheiro que rola. Mas muito vinculado ao público. Mas eu vou atender só empresas privadas, que atendem o público. Esse é o ponto. Sim. Então, muito do reflexo do que o meu cliente vive, eu vou viver. Quer ver uma coisa? É sabido isso, eu não vou dizer nada diferente do que todo mundo sabe publicamente. Todo mundo que vai para uma licitação, para uma concorrência de público, bota preço a maior. Todo mundo. O valor hora lá, é maior. Por quê? Porque eu tenho uma imprevisibilidade de receber. Mesmo eu estando lá, fui, né, venci o pregão, venci a licitação, etc. Não sei. Muda governo, a gente não sabe. Sim, por isso as tabelas de veículos de comunicação nunca são praticadas. Absurdas. Porque elas são muito altas. Porque quando entra uma contratação pública é a tabela cheia. Absurda, a tabela cheia. Então... Né? Porque tu não sabe quando tu vai receber. Então, mais uma vez que eu disse para vocês, eu comecei a conversa dizendo, antes de eu falar em precificação, eu tenho que entender ciclo financeiro. Se eu sou uma empresa que eu me pauto pelo público, eu tenho que ter ainda mais fundo de reserva para suportar possivelmente espaçamento no meu fluxo de recebimentos. Nossa, eu já senti isso na pele. Sabe esse errando os bastidores? Que é aquela coisa de... Não sabia que uma verba vinha por prefeitura e eu tava contando com o lançamento da entrada no fluxo de caixa, porque a previsão era de um pagamento em 30 dias, entrou em 90. E era uma verba alta. E aí, ainda bem que eu tinha um fluxo de caixa, tipo, e tinha... bom, isso aí eu tinha caixa. Tinha caixa, né? Pra poder cobrir esses 3 meses que levaram. Só que esses 3 meses que entram, tu não ressarcido. Não tem. O imposto, né? Sim. Pô, não. É isso aí, velho. Não volta assim, o imposto. Emitiu a nota, pagou o imposto. Sim, pagou o imposto. Mas até esses 3 meses que tu fica ali esperando pra pagar... É isso aí, te vira, tu tem que ter caixa. Eu aprendi isso. Tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, eu quero continuar nessa mesma linha, mas depois eu quero tocar num ponto muito importante na conversa de hoje. Vamos falar nesse ponto do público ainda para finalizar na minha análise. Isso que tu tinha um valor consideravelmente pequeno frente ao que movimenta o público, tá? Porque vamos imaginar uma grande empreiteira, né, um grande fornecedor do público. Esse cara não recebe. Muda governo. O outro diz assim, essa conta não é minha, é de quem estava aqui e não está mais. Tu vai para a justiça, tu ganha a causa, a tua causa se transforma num precatório. Sabe-se lá. Quando é que tu vai receber? Segundo ponto agora. Quem está nos assistindo? Olha para aquela câmera lá, ó. Quem está nos assistindo, preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Tudo que vocês conhecem sobre tributação, tudo que vocês conhecem sobre precificação, tudo que vocês conhecem sobre ciclo financeiro, esqueçam, falando a nível do Brasil. Com a reforma tributária, eu vou dizer para vocês só um ponto que vai ser latente. O imposto que é sobre competência, ou seja, eu emiti a nota e em 30 dias eu pago efetivamente o imposto, ele vai ser na liquidação. O cliente pagou, o banco já explita, ou seja,
ele paga para o governo, na liquidação. Não existe mais DARF na reforma tributária. Isso é bom, né? Não, claro que não. Existem muitas empresas que se alavancam fiscalmente. Tu imagina em 30 dias Não, que pode fazer. Em termos de burocracia. Não, isso sim. Mas em termos de ciclo financeiro para as empresas é extremamente danoso. Para o governo é muito bom. Tá, mas só um pouquinho. Mas o Alan emitiu uma nota, levou 90 dias e pagou imposto antes. Em 30. Pagou em 30. Em 30. Sim. Mas agora ele só... Na verdade, a empresa que vai descontar na hora que paga ele. Na hora que pagar ele. Então ele não teve que desembolsar antes. Mas a grande maioria das empresas é o quê? É o pagamento adiantado. E o cara se alavanca 30 dias. Ah, e tu trabalha com dinheiro entendeu? uns 30 dias. Eu não Sim, tu faz recebo aquele dinheiro rodar pelos 30 porque dias é pra isso. depois. É Não, gente, eu já trabalhei no Rio pra Correios. 120 dias pra receber. 120. 120. Gente, Não, eu recebo o mês seguinte. Trabalho aqui, emito nota no primeiro dia útil Não, e e- recebo dentro daquele mês. em teoria, mas é que nem a gente tava falando. Grandes players, eles trabalham pra depois te pagar. E aí, ou tu aceita isso. E aí tem os impostos são trimestrais, tem os mensais, né? Agora... Aí eu vou fazendo a provisão ali É. pra pagar daqui a 3 meses, né? Isso. Agora os impostos serão mensais. Caiu trimestral. E Jonas, assim, ó, vamos pensar, a gente tá trabalhando com a indústria criativa, tá? Vamos supor, eu sou uma pessoa que crio marca há 20 anos. Uhum. Então, a marca que eu levava 3 dias pra criar, hoje eu crio em 1h30. Porque Certo. eu tô fazendo isso há 20 anos. Como eu faço essa precificação? Né? No sentido de que eu levo pouco tempo pra fazer porque eu faço isso há muito tempo. Né? Como eu cobro por esses meus 20 anos de experiência e não só pela minha 1h30, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo trazendo um outro contexto, que é com relação a investimento, payback, taxa de retorno, tá? Como é que geralmente se faz? Eu botei 1 milhão e eu começo a faturar a empresa, aqueles que fazem, tá? A empresa começa a me retornar esse investimento e em 36 meses está pago. O que geralmente o empresário não faz? Ele não corrige ao longo do tempo esse 1 milhão, esses 36 meses. Ele não bota o indexador de correção. Ele tem que pegar assim, quanto que eu ganho aplicado? 110% CDI. Ele tem que corrigir 36 meses, 110 CDI, esse 1 milhão. Aí tu tem a conta correta. O que tu tem que fazer nesse caso? Tu tem que pegar o volume de horas e adicionar um volume de background. Ou track record na linguagem de negócio, que é justamente essa bagagem que tu trouxe. Isso não se mexe. Então, existem alguns profissionais, por exemplo, que eles computam no seu valor hora o deslocamento. Não, a partir do momento que eu saí de casa, saí da empresa, tá contando. Muitos não contam essa hora. Não, isso aí não existe, aqui não se aplica, nesse mercado aqui não, ninguém faz isso. Bom, muitos fazem. É a mesma coisa que você está me dizendo. Eu tenho lá X reais que eu transformei num valor hora, então representa X horas, que é da minha formação, do curso que eu fiz, do meu background, de tudo que eu trabalhei, que eu vou alocar ali. Esse conjunto de horas é a tua expertise. E não simplesmente o que tu manipulou para fazer a peça que tu vai cobrar aquilo ali. E é calculável isso? É calculável, ou com um valor hora maior, ela pode dizer o seguinte, eu levo para fazer uma marca 3 horas. Antes eu levava 15 horas, mas o valor hora dela era 150, hoje é 3 mil. Sim. Mas isso é muito da sensibilidade de tu ir testando a aceitação do teu preço, né? É por isso que eu disse. Porque- tem que conhecer macro e micro. Porque, tem que assim, conhecer a praça. A Flávia tem 20 anos de experiência, mas ela pode ter um valor de 40 horas de experiência, porque ela é muito boa, de 40 anos, porque ela é muito boa. Agora o cara pode ter 20 anos e pode estar valendo por 1 ano. É pior do que o cara de um ano. Aí quem é que vai pagar, né? A construção civil que tu falou, né, que vocês atendem, a construção civil, tu tem as construtoras, que o nome já diz, que constroem, e tu tem as incorporadoras. Geralmente a incorporadora ela tem uma taxa de gestão, que se chama BDI. Geralmente o BDI é 20%, ninguém questiona. 20% que eu me remunero em cima do custo de obra para tocar a obra. É simples assim. Então, mas o que representa os 20%? Eles não abrem.
20% é a minha expertise, eu tocar a obra. Eu cobro 20%. Sim, 20% é ter o meu nome dizendo para todo mundo que isso aqui tem fundamento, que tu pode investir. Me incomodar com todo mundo. Assumindo todo o compromisso. Mas é que eu digo, existem segmentos e segmentos. Existem segmentos que não é palatável tu dizer isso. Porque se a Flávia toma o caminho mais tradicional do mercado, que é eu dizer o seguinte, o meu valor hora é R$4.000 a hora, o cara olha e diz o seguinte, ela leva 3 horas para fazer uma marca. R$12.000, chutando. Não, ela tá fora do mercado. Tu sabe, 4.000 uma hora. Eu passo muito por isso lá, né? A gente tem vários redatores na agência, hoje são redatoras todas, né? E a minha formação, digamos, dentro da agência é de redação. Só que hoje eu não tô mais no operacional, né? Certo. Mas, eventualmente, eu tenho que fazer. Nós trabalhamos com timesheet. E tem clientes que nós temos um contrato por hora. Eu cobro o tempo que eu levo. Aí eu vou fazer... Aí caiu pra mim, porque tava todo mundo ocupado, fazer um trabalho. Aí, cara, eu acabo o trabalho em 5 minutos. E eu vou cobrar do cara 5 minutos. 1h30. Não, você tem que cobrar 1h30. A redatora lá ia gastar meia hora ou 1 hora para fazer o trabalho. Mas é que talvez seja proporcional, né? Eu tenho 5 minutos em termos de custo. E como eu não tô... Ele talvez seja proporcional a 1h30 da pessoa que tá... Não, mas como eu não tenho preço meu, porque eu não tô no operacional, eu não tenho nem tabela de preço para eu cobrar mais caro a hora. Entendeu? Eu vou cobrar mais preço. Mas aí é mais uma vez a minúcia da precificação. Por exemplo... várias empresas do segmento criativo não se trabalha com hora quebrada. Tu usou 5 minutos, isso é 1 hora. Primeira coisa. Mas isso só vale estar no contrato. Tem que estar em contrato. Tu sabe uma empresa aqui de Pelotas grande de comunicação? Eu descobri que eles trabalhavam de um jeito que eu achei bem interessante, assim. Eles vendiam para o cliente 100 horas de trabalho por mês, tá? E eles entregavam 100 horas de trabalho por mês, mesmo que a demanda fosse inferior. Porque os funcionários, os colaboradores, eram instruídos a dar play às 8 horas. Enquanto iam pro café. Não. Então, mas eles faziam alguma coisa? Mesmo que eu levasse só meia hora, eu tinha todo dia que gastar 1 hora. Entendeu? Sim, ele tinha que comprovar as 100 horas. Estou dedicado aqui a isso. Não quer dizer que eu trabalhei mesmo. E chegar no final do mês, tá aqui. Então não tinha aquela coisa de aferir se realmente eu trabalhei, o quanto foi vendido, não sei o quê. Porque ele dava play, dava o relatório e acabou. Mas aí, Cuca, eu acho que é uma questão processual. Processual. Processual, e o processo ele deriva da metodologia. Metodologia é o how to do, é o como se faz. Seja numa agência, seja na minha empresa de cardiologia, na minha financeira, na minha consultoria. A metodologia é a coisa mais soberana em termos de negócio, né, de operacional dentro de uma empresa, que é o como se faz. Então, por exemplo, se tu alocar toda a entrada de trabalho novo com um olhar de sócio, seja lá o cara com um olhar de redator, um olhar criativo, um olhar de atendimento, está previsto um valor hora desse cara e tem que estar no preço de venda. Isso. Né? Porque o que acontece? A gente trabalha lá com... a gente tem uma equipe que se divide em todos os clientes. Então, às vezes, um cliente tem uma demanda que é maior, ou tem maior. Então, algum mês tem uma ociosidade de trabalho, o outro sobrecarrega, a gente tem que contratar um freela. Nesse caso aí, a quantidade de pessoas contratadas são adequadas às horas vendidas. E acabou. Acabou a minha preocupação se eu tenho ociosidade ou se eu tá me faltando gente, entendeu? Entendi. Então isso eu achei assim, mais simples de resolver. Mas tem essa coisa ali. Não tô trabalhando, mas tô dizendo que tô, né? Um erro que acontece muito nas empresas dos mais variados setores é justamente quando dá um bug operacional e o time estratégico, seja um sócio, seja um C-level, os diretores, cai para a operação e não aloca o custo desse time no valor de preço de venda. Deixa eu te perguntar, tu usa inteligência artificial nos teus processos não de precificação, tá? Mas de planejamento financeiro? Vai ajudar uma empresa? Tu tens esse hábito de utilizar? A gente tem algumas ferramentas hoje na nossa financeira. A gente tem um ERP fantástico, inteligível, que ele, como é que é?
co-criado, né? Eu consigo co-criar dentro do meu ERP, ou seja, eu consigo adequar a minha realidade, um ERP, aquilo que eu falava da John Deere e tal, que existem alguns recursos de AI, mas ainda assim, na veia, na metodologia, eu passo por ferramentas de AI, não. Mas eu já possuo ferramentas que fazem uso de AI e alguma coisa assim. Mas não está na minha essência ainda. Entendi, porque aqui a gente usa IA. E a IA vai te fazer uma pergunta sobre o mercado financeiro. Olha aí, ó. Vamos ver o que ela vai te dizer agora. Qual é o maior mito sobre precificação na indústria criativa que faz empresas perderem dinheiro sem perceber? Espera aí, eu quero saber assim, ó. Minuciosamente, isso aí é uma boa pergunta. Eu diria que adicionada essa pergunta, e vou mandar um salve especial para minha cliente, minha amiga Ju, que faz sempre uma pergunta: cadê meu dinheiro? Que é assim, cadê meu dinheiro? Que é tu precificar mal, errar o teu ciclo financeiro, não ter noção do teu ciclo financeiro, e aí, por exemplo, como o teu prazo médio de recebimento é maior que o teu prazo médio de pagamento, quando tu olha o teu caixa, ele não tem dinheiro. E aí tu tem que te alavancar. Então tu precifica mal, tu corrige de maneira equivocada o teu ciclo financeiro, ou seja, tu recebe num prazo maior do que tu paga, e aí tu nunca tem dinheiro em caixa. Mas a análise que eu sempre digo é a seguinte: para a tua empresa, fecha as portas. Daqui a 30, 60 dias tu tem um monte de recebíveis que vão entrar no teu caixa. Sim. É que negócio, dentro da provisão da lâmpada, a gente tem que ter uma provisão do que leva tempo. E aí é a anedota do ratinho atrás do queijo. Então a gente está sempre com o ratinho atrás do queijo, e o empresário nunca leva em consideração que ele tem um conjunto de recebíveis, muitos adiantam esses recebíveis. Ao adiantar, tu tem que levar em consideração que tu come a tua margem. Que é o que tu falou. Tu come a tua margem. No início, né? Ou tu consegue... Às vezes tu vai comendo a tua margem porque o recebível tá mais lá pra frente. Exato. E aí tu pega um empréstimo pra fazer caixa. Aí tu come o queijo de amanhã hoje e amanhã não tem queijo. Não, e aí o seguinte... Mas depois, 5 dias depois, tu tem 7 queijos. Aí tu adianta. Aí tu nos próximos 30 dias tu não tem queijo. Não, eu tenho um exemplo melhor. O cara adiantou 12 meses do contrato que ele fechou, uma recorrência, 12 meses. E em 3 meses o cara cancelou, ele adiantou os 12. E aí? Ele tira de outros. Daí, cadê a estratégia de precificação aí nesse caso? Então ele tem que ter uma média para precificar. Então aí entrando no escopo da nossa conversa. Ele tem que ter uma média levada em consideração da taxa de inadimplência dele. Inadimplência, existem 2 formas de inadimplência. A que a gente fala no mercado que é a rolada. Eu quero dizer assim, Cuca, segura o meu boleto e junta ele com o do mês seguinte, bota lá o juro em cima e eu vou pagar os 2 juntos. E a enrolada que não paga. Que eu tive um descompasso de caixa. E a enrolada que tu fala, que é aquela assim, a partir de 3 meses, 6 meses eu dou como perdido, aí eu vou botar com o escritório de cobrança e assim por diante. Essa é a inadimplência efetiva. Então o empresário muitas vezes não para analisar isso, eu fico perplexo. Eu digo, mas cara, que é isso? Que é isso? Eu acho que dentro da economia criativa, a gente tem muito lance de... Primeiro, eu percebo que são poucas pessoas que sabem dizer não bem direitinho, né? Então, tu sempre tem que agradar o cliente, porque é muito subjetivo. Tu vai fazer uma cirurgia no teu joelho, tu sabe que tu tem que tirar um menisco tal, do tal, e é isso. Se o teu joelho funcionar, deu certo. Se não deu, tá errado, vai de novo. Posso contribuir? Pode, lógico. Mas na economia criativa não, é difícil. Não, existe uma coisa na economia criativa muito forte, que é muito forte em qualquer segmento, mas na economia criativa ainda mais forte, que é o quê? Eu tenho um cliente que por toda a minha estratégia de pricing, todos os meus custeios mapeados e tal, eu sei que é um contrato negativo. Eu sei que é um contrato que eu tenho prejuízo, mas é um cara que me alavanca para muitas portas. E aí o que tu faz? Se tu não tem uma análise completa dos outros contratos, pelo número, pela precificação, tu tem que dizer não. Mas quando tu olha o conjunto da obra, tu tem que dizer sim. Porque esse cara pode te alavancar para muitos outros contratos. Ele é referência no segmento dele. Ele é um investimento. Ele é um investimento. E aí, como é que tu decide isso? Não é só o financeiro que tem que ser medido, né? A gente teve já clientes assim muito expressivos e que isso vai fazer a conta ali, ele não tá dando, a gente tá pagando para trabalhar. É isso aí. E aí a gente começa a perceber, porque também a gente ganha uma experiência de mercado e uma marca no mercado, e a gente começa a ver que talvez aquele cliente não esteja contribuindo nem em termos de visibilidade, mais, porque a gente já conquistou o espaço. Então, cara, todas as vezes que a gente demorou para dispensar um cliente, foi ruim.
Claro. E na hora que nós dispensamos ele, cara, no mês seguinte, vem outro. Abriu energia pro outro. Isso aí. O universo. É incrível, não? Então, assim, não segura os clientes que estão no negativo. Ou, assim, às vezes o cliente, tu gosta dele. Tu gosta, tudo bem, tá no negativo lá, mas tu gosta, porque é a tua missão de vida. Mas às vezes não, cara. Às vezes ele te suga a tua energia, né? Manda embora. Não, e uma coisa assim, Cuca, da nossa realidade lá, das diferentes empresas. Encerra ciclo. Encerra ciclo. Assim, nós, por erro, muito erro, a gente assumiu agora, então, assim, ele entrou no segundo mês de evento, cancela o contrato e cobra 2 meses, porque é muito melhor do que tu cobrar 10 meses depois, 12 meses depois. Esse negócio que não, eu tô junto, eu acredito, vai virar a chave. Não vai, esquece. É 2 meses para nós, tá? E deu, virou a chave. Cliente que não agrega valor do seu ponto de vista financeiro, de margem, de rentabilidade, que diz assim, confia em mim que eu vou te botar em vários clientes, eu vou apresentar vocês. Não apresenta porcaria nenhuma pra não dizer outra coisa. Cai fora. Isso é muito bom, ó. Escutem, gente, o que ele tá falando. Cai fora. Experiência, gente, não é suposição, é experiência mesmo. E o que tu acha? Eu vou dizer dentro da área do audiovisual, tá? A gente fala muito de dar e não cobrar pouco. Então, por exemplo, faz um portfólio, produz ali, não sei se na agência que tu tinha fazer isso, mas faz um portfólio sobre algo que tu acredita, que tu quer trabalhar e que tu vai fazer muito bem para cobrar o preço de depois, do que cobrar menos da metade. É melhor dar, na tua percepção, a cobrar menos, muito menos, ou é melhor cobrar menos e ganhar uma coisinha que seja? Vai variar caso a caso. Por exemplo, existem nas empresas de tecnologia, talvez não no universo criativo, existe muito o conceito de POC. Não sei se vocês já ouviram falar. POC é tu ir lá e testar no cliente sem receber, velho. É uma MVP, inversão de risco, né? É um MVP, né? A minha esposa trabalha em uma multinacional. As grandes empresas, os grandes contratos que eles têm, botem aí na conta GM, Magazine Luiza. O pessoal se movimenta hoje em dia, pessoal, é importante mencionar isso, praticamente como uma empresa pública, né? Então, eles fazem processos de RFPs, Request for Proposal, e RFIs. A RFI é a primeira, Request for Information. Então, eles lançam no mercado assim, estou querendo trocar o meu fornecedor de audiovisual. Eles lançam uma RFI. Aí eles dizem quais são as informações importantes. Aí tu vai lá e te candidata. Eles olham todas as negativas da tua empresa, todo o teu portfólio, e assim, beleza. Em breve lançaria uma RFP, Request for Proposal, ou seja, estou pedindo uma proposta acima daquilo. E tu vai lá e tem que fazer uma demo, uma POC, uma versão, uma trial, para poder entrar naquele cliente, que vai te pagar em 120 dias. Mas tu vai estar em Magazine Luiza. Hoje as grandes é assim. Tu sabe o que eu faço, Alan? Quando eu preciso diminuir o preço para alguém que está entrando porque eu tenho algum interesse, ou porque eu acho que no futuro vai ter mais chance, não sei o quê, eu dou o preço cheio e aplico um desconto, porque ele sabe quanto que é o meu preço cheio e eu explico por que eu estou dando o desconto. E o desconto que tu dá é relativo à tua margem de lucro? É relativo à tua margem mais... Não sei, é quanto era a expectativa do cara de pagar, mas eu digo, nosso preço não é esse, mas eu quero muito te fazer esse trabalho, então eu vou te colocar aqui tantos por cento de desconto. Enfim, aí é negociação, né? Porque eu faço aqui, quando eu quero fazer, eu dou um desconto da margem de lucro. Que aí eu tiro a minha margem de lucro, mas os meus custos estão sendo pagos. Depende cobertos. do teu interesse. Às vezes tu quer... Não, e aí tem vezes que assim, não, eu banco isso. Eu banco tudo. Deixa comigo que eu resolvo. Porque eu prefiro dar um desconto menor de 20%, 25%, 30%, que é a margem do serviço, vamos supor, que seja... Que aí, se é 5, vai ficar em 13.500, então é um valor de entendimento ali de que é um valor, vamos supor, tá? Do que eu cobrar R$300. Quer dizer, não, é só o custo da luz. Não, então eu nem te cobro. Eu banco essa luz que eu vou. E aí a parte criativa, que é entre aspas... intangível, que aí entra a questão do que a Flávia falou. Eu faço hoje em 1h30, 2 horas. Porque eu tenho uma experiência em relação a isso. E eu não tenho custo. Não é um custo palpável, que é tipo, eu sentar com um lápis, uma caneta e tenho uma ideia, executo. Sabe? Então... Eu tenho um exemplo de um ex-colega meu, eu dava aula na SPM, e ele tem um estúdio de games em Porto Alegre, na Palm Games.
E aí, isso 2012, 2013... Não, 2012. Estamos falando em 12 anos atrás. E estava na época do lançamento do MIB, Homens de Preto 2. E a Blizzard era quem tinha a concessão de fazer o game do filme. Né? Will Smith e Tommy Lee Jones. E ele foi lá, concorreu e ganhou. E ele fez o processo de precificação de, assim, arredondando $500 mil para a Blizzard. Desses $500 mil, 480 era custos e 20 ele ia dar para a equipe. Como $20 mil ia dar para a equipe, distribuir a equipe. E eles, sócios, não iam ter nada. Resumo da ópera. Chegou um chinês e disse, eu faço de graça. Eu faço de graça. A Blizzard, bora. Desculpa, Napalm. Desculpa, mas assim, o cara quer fazer de graça, velho. O que aconteceu? O chinês não fez. Enrolou a Blizzard. Passou o time do lançamento do filme. Vocês nunca viram um game do Homens de Preto. Do MIB. O que a gente tem de tendência de mercado agora para a questão financeira? O que tu tens percebido de... Nos próximos anos a gente vai usar a inteligência artificial, né? Ou não? A gente vai otimizar os processos dessa forma? O que tu tem percebido disso? Eu diria que assim, antes da inteligência artificial tem que analisar a composição do capital de terceiro e próprio. O capital de terceiro vai ficar muito caro no Brasil. A gente vai chegar com uma taxa em 2000, agora nesse ano que a gente entrou, de 15%, 16% ao ano. Então, uma taxa Selic básica disso. Quem contrata capital de giro, quem compra computador financiado, vai pagar muito mais caro e vai ter que alocar isso no seu custo, invariavelmente. Então, eu diria assim, antes das ferramentas de IA e antes das ferramentas mais disruptivas, analisa o contexto do Brasil, que vai ficar bastante difícil. Toda a parte da inteligência criativa, né, da indústria criativa, trabalha com hardware, com software, tudo isso é baseado em dólar, tudo vai ficar mais caro. Nós viramos o ano com $1 na faixa de 6,20 e poucos. Então, assim, tudo vai ficar mais caro. Atenta para o custo, aloca isso, porque senão tu vai comer tua margem. Nós temos um tema de casa antes. O Brasil é uma montanha-russa. Eu sempre costumo brincar, o Brasil é um 7-1 e a gente não é a Alemanha. Diário. A gente não é a Alemanha, a gente é o Brasil. Entendeu? Aqui é o Brasa. A gente é o Brasil, a gente não é a Alemanha. É um 7-1 diário para o empresário e a gente é o Brasil, não é a Alemanha. Cara, não. Surreal. Eu teria mais perguntas, mas é que a gente já passou um tempo. Já passamos. Estou à disposição, posso ficar até amanhã com cerveja e pizza. E parceria aqui. Mas eu proponho que a gente volte em outros programas com perguntas dos nossos telespectadores e ouvintes, né? Porque eu acho que aqui a gente falou muito das nossas experiências, mas trazer a experiência de outras pessoas vai ser muito mais rico pra gente complementar. Se tu topar, vir outras vezes. Eu vou topar e eu posso dar um spoiler? Pode. Tem um... Opa! Nossa! Nós temos um relógio agora. A bomba! Esse aí é 1h40. Nós temos uma bomba. Nós temos uma profissão que nós não tínhamos no passado, que é do futurólogo. Né? Talvez o mais conhecido aqui do nosso estado hoje existem futurólogos especializados. É o cara que fala do futuro da contabilidade, é o cara que fala do futuro do audiovisual. Então é muito importante que o profissional ele busque essas referências porque ele traz highlights futuros desses mercados. Talvez aqui o do estado mais conhecido seja o Thiago Matos, que foi o fundador da Perestroika, é o cara da Aerolito, aquela coisa toda. O que os futurólogos em geral eles dizem? Que vai complexificar ainda mais, Cuca e Flavitia, a estratégia de precificação. Nós temos hoje as moedas cripto, né? Então hoje no mundo nós temos mais de 3 mil criptomoedas. O que eles dizem que vai ser o futuro? O futuro é que cada um de nós terá uma criptomoeda. Então nós teremos a Alan Coin. Então o teu valor hora... Essa vai valer. Essa vai valer. O teu valor hora que presta serviço pro Cuca, ele é lastreado numa moeda real, dólar, e ele vai ter que levar em consideração as diferentes moedas daquele time que estão envolvidos naquele projeto para poder fazer a estratégia de precificação dele. Então, se você quer saber mais sobre isso, a conversa nesse livro aqui tem tem uma crônica que é
fundar um país. Eu falo disso, de ter a moeda, ter a moeda. É basicamente isso. Esse aqui é o meu livro. Vou fazer o merchan aqui, ó. Baixa o microfone aqui em ti, ó. Baixa aqui um pouquinho, isso aí. Ó. Esse aqui é o meu livro que estou lançando agora, o livro que meu pai não escreveu. Ele é um livro de crônicas, de 90 crônicas selecionadas do meu blog, que eu tenho desde 2005. E é um livro que meu pai não escreveu, porque o meu pai, quando morreu, ele escrevia um livro e não acabou. E então eu trago ele nessas páginas, porque ele me ajudou na época a escolher quais seriam as crônicas que iriam para esse livro. E ele deu notas, e então tá as notas dele embaixo de cada crônica. E é isso. Então, se você quer esse livro, escreve aí no TinoCast, ou escreve lá pro Cuca, o @Cuca em comum, diz: eu quero um livro, e esse livro é de graça. Eu vou dar ele para ti. E aqui atrás, a forma de pagar é tu participar de um financiamento coletivo de outros projetos culturais. É só isso. Quem fez a capa? A capa quem fez foi a Margarete Coles, que trabalha na Incomum. Quem fez a orelha foi meu amigo Rodrigo de Marte, da banda Doidivanas. Quem escreveu o prefácio foi a minha filha. Quem fez as ilustrações foi minha outra filha. Que é um trabalho de avô e pai. E a diagramação? Eu. Que isso! Hein? Ai, que orgulho, né? Não. Show de bola. Jonas, quero te agradecer demais a tua presença aqui. Cara, foi assim, ó, muito esclarecedor para muitos pontos. E a gente vai te trazer mais vezes aqui, porque já sei que tu vem de 15 em 15 dias para Pelotas. E o nome do episódio. E agora eu vou te perguntar o quê? Qual é o nome do nosso episódio de hoje, 1º de janeiro? Aqui, ó, pra gente fechar com chave de ouro. Que nome tu daria pra esse episódio? Muito além da precificação. É o nome do marketing. Fechou, já curtinho, já cabe na capa. Viu? Perfeito. O designer gosta, o editor gosta, todo mundo gosta. Cara, obrigado demais. Sem palavras. Prazer. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil e de Pelotas e região. E até a próxima. Feliz 2025 e vamos com tudo. Sucesso. Que isso?